O governo brasileiro ainda tenta, junto ao Trump, reverter algumas sanções aplicadas ao país. Isso é perfeitamente possível. O Trump, ele prioriza os interesses do governo americano. Isso é muito natural. Só que tem uma aplicação que ele não vai conseguir. O Lula. É a Lei Magnitsky aplicada ao Moraes. Os congressistas americanos estão de olho a qualquer movimentação nesses acordos. E o Rick McCormick, da Geórgia, até alertou o Donald Trump: olha, você pode até negociar com o governo brasileiro e ceder e tirar algumas sanções. Mas a lei Magnitsky, essa não pode mexer. Não é uma lei que você aplica e desaplica, coloca e tira. Não é assim que a coisa funciona. Então, lei Magnitsky aplicada ao Moraes e ninguém mexe. Vamos entender melhor esse assunto com o Jornal da Oeste, segunda edição. Olha só. Departamento do Tesouro dos Estados Unidos reafirma a aplicação da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Em documento oficial, a sanção se justifica por prisões preventivas arbitrárias e ataques à liberdade de expressão promovidas pelo ministro. Assunto para o nosso correspondente internacional, Ivan Kleber. Resposta dada aos que sonham com uma possível reversão da medida? Será? Vamos entender então essa história toda com o nosso querido correspondente internacional, Ivan Kleber, já está aqui conosco no telão. Ivan Kleber, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste, segunda edição. Boa tarde, Geisiane, uma saudação especial a toda a audiência que nos acompanha na tarde desta quarta-feira aqui no Jornal da Oeste, segunda edição. Olha, tivemos sim, então, esse posicionamento da Secretaria de Tesouro através de uma carta enviada ao congressista Rick McCormick, que é do estado da Geórgia, um swing state, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então ele publicou esta carta nas redes sociais, onde a Secretaria de Tesouro explica as razões, os motivos pelos quais foram aplicadas a Lei Magnitsky, não é, ao ministro Alexandre de Moraes e também a sua esposa. Aí a nossa direção gentilmente disponibiliza a carta enviada ao congressista. Nos Estados Unidos, Geisiane, é muito comum as instituições responderem por carta, justamente cartas enviadas pelos congressistas. E o McCormick, ele até agradece, não é, à Secretaria de Tesouro, à administração Trump como um todo, em responder a sua carta. Agora, atenção, o McCormick, ele enviou uma carta no dia 1º de outubro deste ano, quando ele fez o questionamento, não é, sobre as aplicações aí da Lei Magnitsky. E agora, no dia 8 de dezembro, então, a Secretaria de Tesouro responde ao congressista. Eu quero destacar aqui uma fala do Richard McCormick e lembrar a nossa audiência que ele é membro da Comissão de Relações Exteriores dos Estados Unidos, portanto ele tem, da Câmara dos Estados Unidos, portanto ele tem aí uma posição de destaque dentro do Congresso. E ele diz o seguinte em sua resposta em relação à carta: eu levo a sério quando a liberdade de expressão é atacada e quando funcionários do governo estrangeiro procuram ameaçar e coagir cidadãos americanos, tanto aqui quanto no exterior. Fecha aspas. Geisiane, por que essa movimentação toda ela é muito importante? Nós sabemos que existe sim uma negociação entre o governo brasileiro e a Casa Branca para a retirada de sanções, a devolução do visto de autoridades que perderam, não é, esse visto de entrada nos Estados Unidos, bem como as tarifas, e neste cenário estaria incluído também a aplicação da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes. Então, essa negociação, ela acontece, isso chegou na mesa do presidente Trump. Através dessa carta, a impressão que a gente fica é de que a Secretaria de Tesouro ela está se posicionando contra a retirada da Lei Magnitsky. E o congressista, o McCormick, ele lembra ali algumas questões relacionadas diretamente à liberdade de expressão, que foi promessa deste senhor que está na tela aí, presidente americano Donald Trump, na campanha do ano passado.
tanto a carta, mas principalmente as declarações do congressista deixam isso bem claros. É como se eles estivessem enviando uma mensagem muito sutil, mas diplomática ao presidente Trump, dizendo: olha, você pode negociar uma coisa ali, outra ali, tudo certo. Mas a Magnitsky, atenção, não é um serviço que você tira, coloca, põe, depois coloca de novo. Não é assim que funciona. É como se tanto a Secretaria de Tesouro e o congressista estivessem mandando, então, Geisiane, esse recado de maneira bem institucional ao presidente Trump sobre a lei Magnitsky. E eu falei e destaquei a questão do McCormick ser do estado da Geórgia. Geisiane, a cada 4 anos a gente ouve muito falar de swing states, quando a gente faz a cobertura das eleições americanas. O estado do McCormick é um estado importantíssimo. Os republicanos precisam vencer a Geórgia para continuar na presidência em 2028. Então, ele vem de um estado que pode decidir o resultado da eleição. Isso tem um peso maior, além dele ser membro aí da Comissão das Relações Exteriores, como eu disse. Então, Geisiane, apesar desse esforço do governo brasileiro de retirar as sanções, incluindo a lei Magnitsky, e de que possivelmente, né, eu não posso cravar isso aqui 100%, mas que possivelmente pessoas próximas ao presidente Trump estejam tentando convencer ele de que sim, que dá para retirar a Magnitsky ou fazer uma abertura. Do outro lado, também existem pessoas que dizendo: olha, cuidado, a Magnitsky não é para ser utilizada assim à toa. Então, neste cenário, Geisiane, para concluir, devolver para você, é que a gente observa aí essa movimentação institucional daqueles que provavelmente não querem a retirada da lei Magnitsky aplicada ao ministro Alexandre de Moraes por parte dos Estados Unidos. Geisiane. Ivan Kleber, eu trago aqui à nossa tela os nossos queridos analistas. Serrão, estamos com o nosso querido correspondente internacional Ivan Kleber. Sua pergunta. Ivan Kleber, você tocou num ponto que é fundamental e a gente precisa esclarecer muito a nossa audiência. Essa carta da Secretaria do Tesouro acabou sendo uma confirmação do quão é séria a lei Magnitsky. Ela não é uma canetada, como a galera pensa que aqui no Brasil. Que no Brasil alguém chega a dar uma canetada e a canetada tem poderes ilimitados. Não. A lei Magnitsky é um processo seríssimo que atende a todo um critério de Estado de Direito e ele é rigoroso. Por isso que tirá-lo fica sempre complicado. Então, dá uma explicadinha para a nossa galera aí, que às vezes o pessoal acha que lei Magnitsky é igual a canetada de um determinado lugar. Não é não? Olá, Serrão, sempre uma alegria estar aqui com você, né, na Revista Oeste. Então, acho que a gente precisa também explicar, Serrão, além da lei Magnitsky, o conceito de canetada não funciona muito fora do Brasil. Em alguns países, sim, mas nos Estados Unidos, a ideia da canetada ainda não chegou lá. E a gente vê aí o posicionamento, né, de um congressista do próprio partido, Serrão, do partido do presidente Trump, querendo explicações técnicas, e ele está no direito dele, ele tem que fazer isso mesmo, de por que foi aplicada a lei Magnitsky a uma determinada pessoa, no caso do ministro Alexandre de Moraes. Se amanhã depois eles aplicarem sanções, porque especula-se lá nos Estados Unidos, a lei Magnitsky também autoridades do Paquistão por conta da prisão do ex-presidente daquele país. Esse congressista vai fazer esse trabalho. Então, aqui a gente vê realmente como as instituições e os meios de comunicação internos, né, dessas instituições e congressistas funcionam lá nos Estados Unidos. Sobre a lei Magnitsky, como você bem disse, Serrão, não é assim o presidente acordar amanhã cedo e dizer: não, quero aplicar a lei Magnitsky a fulano em determinado país. É feito um estudo, é feito um levantamento, não é simples, não é algo que uma decisão só política. Existe sim um laudo técnico. E como a gente vê aí, né, os questionamentos do Congresso. Então, antes de aplicar a lei Magnitsky, veja bem, a Secretaria de Tesouro, ela precisava estar pronta para responder questionamento como esse que o McCormick fez. E alguém pode pensar: puxa, mas o McCormick ele fez esse questionamento visando a retirada da lei Magnitsky, será que ele não está satisfeito? Não, muito pelo contrário. Ele está fazendo o trabalho dele, Serrão, de fiscalizar e exigir realmente que a Secretaria de Tesouro tenha, e o Departamento de Estado tenham feito tudo certinho, justamente para que, se esse caso parar em alguma corte, o governo americano, a administração Trump, o Estado, ter como se defender dessa acusação. Então, Serrão, a lei Magnitsky
ela toca numa questão muito importante para democratas e republicanos, que a gente não pode esquecer aqui, a gente fala muito o nome Magnitsky, e acaba esquecendo que é uma sanção aplicada a violadores de direitos humanos. Hoje, quarta-feira, 10 de dezembro de 2025, para os Estados Unidos, esse senhor que aparece na tela aí, o ministro Alexandre de Moraes, é um violador dos direitos humanos. E o que acontece com o violador de direitos humanos nos Estados Unidos recebe a aplicação da Lei Magnitsky. Geisiane, eu devolvo para você. Thaís, nós estamos com o nosso querido correspondente internacional, Ivan Kleber. Sua pergunta. Olá, Ivan, prazer. A minha pergunta é a respeito da visão, numa visão macro. Essa fala, né, do presidente acaba trazendo, de alguma maneira, a demonstração aí clara de que ele é realmente um articulador político, né, e diferente do que é no nosso país, as instituições acabam, enfim, conversando e chegando a denominadores comuns entre eles. Porém, a minha pergunta é, diante dessa possibilidade e de mudança no comportamento político de Donald Trump, os congressistas acabam, de alguma maneira, tendendo aí a forçar uma barra com relação a um posicionamento mais incisivo do próprio do executivo. Existe essa discussão entre executivo e legislativo nesse sentido. Os congressistas eles conseguem forçar uma fala e um comportamento para que, dentro de um equilíbrio, eles digam assim: olha, acho melhor você voltar um passo para trás, porque não é bem assim que a coisa funciona. A gente não está no Brasil para a gente poder estar trabalhando com essas sanções conforme a sua articulação política. É mais ou menos isso? Olá, doutora Thaís, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Revista Oeste, uma alegria tê-la conosco. Então, novamente, seja muito bem-vinda, muito bom o seu comentário, porque é a oportunidade de a gente explicar aqui como funciona justamente esse diálogo, ou seja, de uma maneira muito gentil, educada, constitucional. O congressista McCormick mandou um recado para a Casa Branca: olha, se vocês mexerem na aplicação da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes, isso pode ter consequências aqui no Congresso. Alguns deputados da base podem não ficar contentes com essa decisão. Então, sim, é que no Brasil a gente vê isso acontecendo de uma maneira mais obscura, talvez, diferente, vamos colocar nesse sentido. Nos Estados Unidos, por exemplo, recentemente a Maria Elvira Salazar, que é uma congressista já bem conhecida do público brasileiro, né, que segurou aquela foto do ministro Alexandre de Moraes, ela questionou, dentro ali das suas prerrogativas, alguns posicionamentos que a administração Trump estava tomando em relação a cidadãos venezuelanos que moram nos Estados Unidos, mas que fugiram, né, do regime venezuelano. E a gente já viu, tem o precedente, então, doutora Thaís, uma certa mudança em relação a essa questão da administração Trump. Então, não são somente os congressistas, mas também membros aí da administração como um todo, que podem se comunicar institucionalmente com o presidente dos Estados Unidos sem criar alvoroço, sem criar uma primeira página para o New York Times, de uma maneira direta, com 2 parágrafos, e a gente observa, então, qual será a posição da Casa Branca. Doutora Thaís, eu acho que no Brasil a gente perdeu um pouco o costume de como as coisas deveriam ser, né? É absolutamente normal que esse congressista tenha tomado essa posição. No Brasil a gente perdeu a gente já não sabe mais até onde vai uma instituição, começa outra, termina, tá tudo misturado. Nos Estados Unidos existe essa separação, essa independência e, porventura, essa comunicação. Porque, veja bem, o deputado McCormick, que está aí na tela para a gente, ele poderia simplesmente receber a carta de resposta, como a Secretaria de Tesouro respondeu, e simplesmente guardar ali com ele, pronto, agradecer internamente, muito obrigado, e não. Mas ele fez questão de publicar a carta. Ele manda, em primeiro lugar,
uma resposta, né, aos seus eleitores lá do 7º distrito da Geórgia, que é o distrito do McCormick. Olha, estou aqui na Comissão de Relações Exteriores, estou monitorando o que o meu governo está fazendo. Gente, isso é o que os pais fundadores desenharam na criação da América, que um congressista do próprio partido possa exigir explicações do seu presidente. Mas ele também, além de comunicar os seus eleitores lá no 7º distrito, ele manda, como eu disse, esse comunicado institucional à Casa Branca. Doutora Thaís, espero ter respondido sua pergunta. Gesiane, eu devolvo para você. Ivan Kleber, muito obrigada pela sua presença aqui no Jornal da Oeste. Você sabe, faz parte da nossa família aqui do Jornal da Oeste. Até a próxima. Lá as leis funcionam, não é como no Brasil, que você marca um encontrozinho, um jantar, que você viaja de avião com um amigo do amigo e as coisas vão se resolvendo. É canetada para cá, é canetada para lá. Bem, deve ser muito bom morar em um país sério, né? Onde realmente as leis funcionam. Bem, eu fico por aqui. Fiquem todos com Deus. Paz para todos. Fui.